Cara, esse celular é chega, tem que você me dá. Eu porque um rapaz daqui do meu país vai dar uma aí, e assim, até e faz então, gente, vamos começar então. Vamos começar então, iniciando. Hoje é dia 26/4/2025, são 4h e 33 minutos e nós estamos reunidos no nosso encontro de hoje, encontro desse sábado, chegando agora, estamos chegando no final do mês de Nissan, chegando então no final do mês de Nissan, hoje é dia 28 de Nissan, do ano de 5.785, desde a criação do mundo, entrando no nosso serviço de hoje. Vamos, então, estar estudando mais uma lição, hoje entrando na lição de número 5. Começando, então, nossa lição hoje de número 5. Na aula passada, nós falamos, então, sobre as raízes, né, a origem das 7 leis universais. Falamos, então, onde nós conseguimos localizar, tanto dentro da parte escrita quanto da parte oral, as 7 leis universais. E hoje, vamos falar, então, sobre um tópico importante que nós vamos começar, finalmente, a entrar dentro das 7 leis. Então, a gente vai trabalhar mais um pouquinho. Peço quem estiver acompanhando pela internet para fechar o microfone, por favor. Quem estiver pela internet, por favor, fecha aí, fechadinho. E a gente vai entrar hoje dentro das 7 leis, dentro de um conjunto da gente entender um pouquinho sobre cada um dos mandamentos, o que ele significa e o que nós aprendemos com eles. A gente vai ter, então, vamos fazer da seguinte forma, pessoal. Nós faremos da seguinte maneira. Trabalharemos de uma maneira, primeiramente, nesse estudo que a gente está fazendo, introdutório, nós vamos trabalhar de uma forma mais rápida, mais corrida. Depois que nós acabarmos essa sessão de 12 lições, nós vamos entrar de forma mais profunda. Então, a gente vai começar de uma maneira mais rápida. Hoje, então, entrando nessa primeira lição, nas lições anteriores, nós vimos a respeito de alguns pontos, principalmente na última aula, falamos sobre as raízes das 7 leis universais, e hoje nós vamos começar a entrar dentro desses detalhes. Na primeira lição, nós falamos sobre a questão do Criador. Falamos que o Criador, de acordo com a Sagrada Torá, ele é uno e único. Falamos que a unidade dele é uma unidade simples, né? Ou seja, não é uma unidade composta. Ele é uno e único e reconhecemos somente a ele como o nosso grande Criador mesmo. Agora nós vamos começar a trabalhar um pouco desse conceito. Então, o que seria idolatria propriamente dizendo? A idolatria, podemos classificar ela de 2 formas. Existe a idolatria dentro do conceito de Avodah Zará, ou seja, o serviço estranho. E dentro do serviço estranho, o que é um serviço estranho? É tudo aquilo que Hashem ele não ordenou, ou tudo aquilo que Hashem ele proibiu em relação ao reconhecimento dele, a como se relacionar com a conexão espiritual, como se relacionar com o Criador. Ou seja, o relacionamento é com ele. Logo, nada mais justo do que ele mesmo estipular as leis desse relacionamento que ele deseja, que ele precisa. Então, ele traçou a forma de poder conectar da forma correta com ele. Esse é o primeiro conceito. Agora, a idolatria também vai ser a negação de tudo isso que for a unicidade
de Deus, tudo que for a unicidade de Deus. Ou seja, tudo que for conceito fora de Hashem ser uno e único, se constitui praticamente também idolatria. Então vamos ver, vamos estar passando por algumas referências, como nós já fizemos em outras, e vamos trabalhar um pouco desse conceito aqui de idolatria. Bem, como nós falamos anteriormente, no judaísmo, ou seja, no judaísmo, e quando a gente fala de Benei Noah, estamos falando de uma relação com o judaísmo, né? Nós acreditamos na Torá, na inspiração divina, ela é dada de duas formas principais, a parte escrita e a parte oral. Logo, a parte oral, ela vai dar o caminho pelo qual nós vamos entender essa missão, especialmente a missão dos Benei Noah, ela deve ser entendida à luz dos ensinamentos para os Benei Noah, estipulado pelos sábios do povo de Israel, e também em especial pelo Maimônides. Maimônides, lá no Mishneh Torah, ele traz a base, então, para entendermos como não praticar idolatria. O Maimônides ele vai classificar da seguinte forma. Aliás, primeiro, vamos definir um pouquinho sobre esse conceito de serviço estranho. Quando a gente fala sobre idolatria, ela vai ser traçada em 4 etapas principais. A primeira delas é a idolatria em relação ao culto a estátuas, ídolos. Esse propriamente as pessoas conhecem mais, né? De Jesus estranhos. Isso. Segundo, nós temos o conceito também de idolatria, no seguinte conceito de serviço estranho, relacionado a não praticar nenhum ato de feitiçaria também, de bruxaria, que também é conhecido como idolatria. O terceiro é o conceito de idolatria de não seguir um falso profeta, né? Ou seja, não criar uma nova religião. É proibido pela Torá criar uma nova religião. E o quarto é não seguir costumes da idolatria, não seguir os costumes idólatras. Essas são as 4 partes pelo qual vai delinear, principalmente, eu estou tomando como base um livro que é amplamente conhecido, acredito até que o Juan já chegou a estudar sobre ele, que ele também acompanha o rabino Ariel Grossman, né? O rabino Ariel Grossman, ele trabalha muito com o The Divine Code, que é o Código Divino, e o Código Divino ele vai traçar essas 4 etapas, então, sobre a proibição de idolatria. Bem, diante disso, o que vai ser idolatria? Olha só, o Rambam ele vai dizer o seguinte, que um não-judeu, um noaíta, ou seja, um não-judeu que adora deuses falsos, é responsável desde que os adore de uma maneira aceitável. Um não-judeu seria sentenciado à pena capital por qualquer tipo de culto estranho que um tribunal judaico consideraria digno de punição um judeu. Só um momento aqui. Isso. No entanto, embora um não-judeu não seja sentenciado por essas formas de culto, ou seja, aquelas que um judeu não seria sentenciado à pena de morte, né? Ele está proibido de se envolver em todas elas. Não devemos permitir que eles ergam uma matzevá. Matzevá é um altar para idolatria, um monumento de idolatria. Ou plantem uma áshera. Áshera era uma árvore essa árvore era consagrada em nome de uma divindade, que inclusive a divindade também chamava Ashera. Ou faça imagens e coisas do tipo, mesmo que seja apenas por causa da ornamentação. Ou seja, então aqui o Maimônides ele traz alguns conceitos a respeito de idolatria. Isso aqui ele vai classificar como idolatria. Vai ter outras partes que ele vai classificar mais pontos, a gente vai entrar neles também. Mas a primeira coisa que ele traz como idolatria é adorar falsos deuses de uma maneira que seja aceitável aquela adoração. Por exemplo,
digamos que existe o culto tal, né? É praticado o culto ao Deus tal, uma divindade falsa, e a pessoa, aqueles que cultuam, pratica aquele culto daquela forma, daquela maneira. Então, se praticássemos aquele culto daquela maneira, como se adora aquela divindade falsa, isso seria constituído idolatria. Essa é a primeira forma. Segundo, essa proibição também vai proibir os 4 tipos de cultos padrão. Por exemplo, quando Hashem era servido no Beit HaMikdash, existiam formas padrão de se cultuar Hashem no Beit HaMikdash, no templo sagrado. No templo sagrado, o Hashem era cultuado através de incenso, libação, sacrifício, né? E incenso, libação, sacrifício, e também era apresentado votos de juramento. Então, essas formas padrão só podem ser usadas para o Criador, não pode ser usado para nenhum outro ser. Uma vez que se use, estaria também cometendo um crime que era considerado capital pelo tribunal. Bem, a segunda noção que o Maimônides vai trazer aqui é que todo tipo de serviço estranho por qual um judeu fosse sentenciado à pena capital também traz pena capital para um não-judeu quando está na época dos tribunais. Hoje não tem tribunal, então toda a punição é pelas mãos dos céus. Ou seja, significa, continua sendo transgressão, apesar de não ter tribunal. Hashem julga, né? Existe o julgamento pelas mãos dos céus. Vou dar um exemplo para vocês. Quando um judeu ele participava diretamente de um culto que ele fazia uma reverência para um ídolo, ele poderia ser sentenciado à pena capital por aquilo. Então, Benoa também, se fizesse o mesmo ato, poderia também ser sentenciado à pena capital. Mas existiam alguns tipos de culto que não trariam uma pena de morte para o judeu, mas trariam uma pena de açoites. Existiam alguns tipos de culto que trariam penas de açoites. Ou seja, açoites é chicotada. Por exemplo, uma coisa que traria uma pena de açoites seria se um judeu praticasse um tipo de rito do qual existia um culto que se rasgava todo a pele por causa dos mortos. Entendeu? A pessoa morria e essa outra religião não acreditava em que existisse uma vida após a morte. Então eles se retalhavam todo. Desespero, né? Por desespero. E se um judeu praticasse isso, ele não seria sentenciado à pena capital, mas somente açoites. Entendeu? Somente açoites. Isso não traria a pena capital para o não-judeu, porque não traz a pena capital também para o judeu, já que só deu açoites. E os não-judeus não recebem penas de açoites, somente se receberia se for pena capital. No entanto, olha o que o Ramban diz, que embora o não-judeu não receba uma pena por causa desses atos, ele está proibido de se envolver em todos eles. Aqui, o Ramban, ele bate o martelo, ele fala, olha, tudo aquilo que é idolatria para um judeu, é idolatria também para um não-judeu. Idolatria é igual para todos. Todos são proibidos de qualquer forma de idolatria. Aí a Torá ela vai categorizar, unindo tanto as proibições de feitiçaria, né? Ela vai categorizar praticamente mais de 30 proibições a respeito de idolatria. Essas 30 proibições, elas vão entrar onde na lei de não praticar idolatria? Como ramificações. Então, isso que são um conjunto de ramificações de cada parte. Bem, e aí a gente vai começar a ver um pouquinho sobre ele, sobre esse conceito. Primeiramente, vamos entrar então. Olha como Hashem ele vê a prática da idolatria. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Quem achar pode ler. Êxodo 20, versículo 3. Isso. Não terás outros deuses diante de mim. Então, aqui é interessante, e eu falei já com vocês sobre esse ponto em aulas passadas. O que nós falamos? Que a palavra traduzida aqui como deuses
Em hebraico é a palavra Elohim. Eu não vou falar como é o nome correto para não falar o nome de Deus em vão. Então, a palavra Elohim. A palavra Elohim, ela tem um radical. O radical da palavra Elohim, o radical é a palavra El. El, em si, geralmente é traduzido como Deus, tá? Nas traduções. E é uma forma, Deus, a tradução para a palavra Deus é uma convenção internacional, entendeu? É uma maneira que as pessoas começarem a entender o que é o ser divino. Então, começaram a usar a palavra Deus, é tipo uma convenção. Mas, literalmente, a tradução seria força, poder. A palavra El quer dizer isso, força, poder, entendeu? Então, quando a Torá fala assim, não terás outros deuses, na verdade, ela está falando, não terás outras forças ou poderes além de mim. Ou seja, Hashem é a única força e o único poder. Logo, qualquer força que se coloca no lugar de Hashem ou ao lado de Hashem, numa pluralidade, separando ou como uma intermediação a Hashem, isso é classificado como deuses. como paralelo. Né? Tem muita gente, por exemplo, que toma a força da natureza como um Deus também. Muito bom, exatamente. Isso é o panteísmo, né? O panteísmo é a pessoa tomar a força da natureza em substituição ao Criador. Até existe o conceito importante, o conceito de que Hashem ele está oculto na natureza, né? Ele está oculto na natureza e cada coisa que existe tem uma centelha divina. Só que ao momento que nós trocamos aquilo que deve ser prestado ao Criador para a natureza, nós estamos trocando o Criador pelo objeto. O objeto é a natureza. Não significa que Hashem faz presente que é a natureza em si a divindade. Não, a natureza, ela recebe essa divindade, mas que do próprio Criador. Então, somente devemos prestar a ele. Mas esse conceito é muito interessante também. Esse conceito é muito interessante. E, olha só, vamos continuar lendo versículo 4 e versículo 5. Quem ler pode, quem achar pode ler. 4, 5 vezes. Isso. 24. Como colocará perante eles, nem se servirá, pois eu sou o eterno Elohim, poderoso, e obra a iniquidade dos pais, pela terceira, sobre a quarta geração, aos que me aborrecem, e faço misericórdia em gerações aos que me amam e aos que guardam meus mandamentos. Isso. Então, aqui nós temos, nesse conceito, primeiro, é dito lá no versículo 4, não farás para ti imagem de escultura do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Depois, não se prostrará diante dela, nem lá servirás, né? Então, aqui nós temos vários pontos aqui, várias ramificações em 2 textos só. A primeira delas que nós encontramos nesse texto é o seguinte: não farás ídolos esculpidos para você, Êxodo capítulo 20, versículo 4. Algumas traduções estarão, não farás para ti imagem de escultura. E a proibição, ela fala, tanto em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Qual que é a proibição aqui? A proibição número 1 que nós vimos, de não terás outros deuses, é a proibição a respeito da consciência. A pessoa acreditar que exista outra forma de poder ou divindade além de Hashem. Essa é a primeira proibição que nós vimos. Então, a pessoa que acredita, ela estaria cometendo uma transgressão. Só que aqui, na segunda, não farás para ti imagens esculpidas, essa daqui, ela vai, mesmo que a pessoa não acredite que exista outra força, digamos que a pessoa está construindo uma estátua, e essa estátua que ela está fabricando, ela não acredita naquilo, mas ela está apenas fabricando para poder
dar a alguém, ou então poder vender para alguém, ela estaria ainda cometendo uma transgressão. Ela cometendo uma transgressão, mesmo que ela não acredite nisso. O Sefer Hinuri, por exemplo, que é um livro que vai interpretar os versículos, ele vai dizer o seguinte: não façam estátuas que serão adoradas, mesmo que aquele que os faz não os adore, o próprio fazer, ou seja, empurrar a pedra de tropeço, e não há diferença entre você fazê-lo com a mão ou ordenar que outra pessoa o faça. Você não deve fazer para si uma estátua ou qualquer representação. Essa é a opinião, por exemplo, do Rambam, lá no Sefer HaMitzvot do Rambam, na proibição número 4. Então, o Rambam aqui, ele deixa bem claro a proibição. A primeira coisa, fabricar. A fabricação em si. Então, a pessoa que fabricaria cometeria essa transgressão. A segunda é aquela pessoa que ela fabrica ou vende para alguém, mesmo que ela não acredite. Como, por exemplo, ela dá alguém alguma coisa de idolatria de presente para outra pessoa. Ela estaria estimulando. Mas a pessoa pode perguntar, pode pensar, olha, mas todo mundo que eu conheço, por exemplo, é idólatra, e de repente, se ele não conseguir de mim, vai conseguir de outra pessoa, né? Sim, mas qual o problema? O problema que a Torá traz é você empurrar uma pedra de tropeço. A pessoa vai continuar porque você está colaborando com aquilo, né? Vai estar colaborando com aquilo. Mesma coisa, você sabe que a pessoa é alcoólatra. Aí, de repente, a pessoa vai lá, né? E está parando, né? Está fazendo de tudo para parar. Aí você oferece uma dose a ela. Você está contribuindo com o vício dela. É uma contribuição para com o vício. E qualquer outro vício, né? Isso vale para qualquer outro tipo de vício. Bem, vamos continuar nesse que o seu Jorge leu. E vai dizer o seguinte ainda. No versículo 5, não se incline diante deles, né? Não se prostrarás diante deles. Então, daqui, nós encontramos a proibição a respeito de você praticar a idolatria nas 4 formas padrão. São as 4 formas padrão. São formas que só podem ser usadas para Deus no sagrado templo sagrado. E uma vez que se utilize para qualquer falsa divindade, se constituiria um ato de transgressão sobre esse ponto. Bem, vamos ver o que o Sefer Hinuri vai dizer sobre esse versículo. Vai dizer o seguinte: a explicação do versículo é: não se curve a eles com a intenção de adoração, para que aprendamos que curvar-se por si só, sem a intenção de adoração, não seria proibido. Como eis que, em outro lugar, é declarado na Torá, Êxodo 34:14. Pois você não deve se curvar a outro Deus, que proibia curvar-se sozinho, de qualquer ângulo. Em vez disso, a razão que tornou ou servi-los adjacente para dizer que curvar-se é uma das formas de adoração. Aprendemos aqui, com a ajuda de outros versículos, que existem 4 cultos sobre os quais a Torá insiste com qualquer idolatria no mundo. E mesmo que não seja um modo de sua adoração, somos responsáveis por isso. Então, são as 4 formas padrão, que serão quais essas 4 formas? A primeira delas é reverência. Qualquer tipo de reverência que é feita para um ídolo se tornaria uma transgressão. Aí, quando nós lembramos das formas de reverência que existia no templo sagrado, quais eram as formas de reverência? Uma delas era se ajoelhar, a outra delas se prostrar, a outra delas ficar em pé, é aclamação, né? A outra delas ficar sentado, meditando ou pensando, refletindo sobre o Criador, era uma forma de reverência também. E mais uma delas, né? Aliás, falei todas as reverências aqui. Então, essas são formas de reverência que, se usada para um ídolo, constitui uma transgressão capital. Segundo, fazer oferta de sacrifício só poderia ser feita a Hashem. Logo, uma pessoa que faça qualquer oferta de sacrifício, né? Sacrifique algum animal
leve diante de qualquer outra divindade, se constituiria uma transgressão sobre esse ponto. Terceiro, queimar incenso. Incenso só era queimado dentro do Beit HaMikdash, em serviço a Hashem. Logo, o tipo de incenso queimado a qualquer outro ser é constituído, então, um tipo de transgressão. É claro que isso não quer dizer, por exemplo, que a pessoa, por exemplo, está com muito... na minha terra a gente chama isso de pernilongo, aqui vocês chamam de mosquito, de acordo com a minha esposa. Então, esses mosquitos pernilongos, né, esses mosquitos que voam à noite, de repente, está com muito, o pessoal vai lá e acende um incenso. Isso não tem problema, gente, porque você não está fazendo isso em culto, você não está cultuando nada. O problema é você usar isso como uma forma de adoração, entendeu? Como um serviço religioso. Quarto, libação, né? Libação. O que era libação? Você pegava vinho e derramava diante do altar e oferecia em oferecimento ao Criador. Ou então isso poderia ser feito também com água. A pessoa derramava e dava, olha, estou derramando e oferecendo isso para algum ser. Seria uma proibição. Né? Por exemplo, tem um costume, não sei aqui, mas em outros lugares que eu passei, que as pessoas, sempre que elas vão beber alguma coisa, elas vão lá e derramam, né? E elas falam, dão para o santo. Dão para o santo. Dão para o santo. Então, são proibições que nós vemos a respeito dessa prática de idolatria. Só que, ainda, essa prática de idolatria, ela vai ter outras também. Conforme o próprio Sr. Jorge leu, agora entramos em outro ponto aqui interessante, que é o seguinte, deixa eu ver, não servirás, ou seja, algumas traduções estão, não adorarás, né? Êxodo ainda 20, versículo 5. Aqui, onde está escrito não servirás ou não adorarás, de acordo com a tradução, aqui está falando qualquer tipo de culto para qualquer ídolo, mesmo que não seja aquelas formas padrão que eu falei agora. Mesmo que não sejam as formas padrão, ainda é proibido. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Muito tempo atrás, existia um culto chamado culto a Moloque. Esse culto a Moloque, praticamente as pessoas, os cananitas, né, os moabitas, eles ofereciam para o sacerdote a criança e passava essa criança no fogo. Entendeu? Passava essa criança no fogo. Aí existe uma discussão entre os legisladores se a criança perdia a vida, morria, ou era só um ato de passar mesmo, um ato de consagração da criança. Esse tipo de culto é um tipo de culto proibido, mesmo que não esteja entre os 4 tipos que fazia no templo sagrado, mas é um tipo de culto proibido. Ou seja, a ideia principal é que nós não devemos dar nem consagrar os nossos filhos para os ídolos. E nem tampouco para praticar qualquer tipo de culto macabro, né, como esse, em que as crianças morriam realmente. Hoje existe ainda a prática semelhante em alguns ritos, né? Em alguns ritos, apesar de isso realmente hoje ter uma fiscalização maior, isso não é notado, muitas vezes não é muito divulgado. Mas existem sim práticas tão horrendas quanto essa. Vamos lá. Então, nós temos aqui um outro rito, por exemplo. Existia um culto feito a Baal Peor. A Baal Peor. O culto a Baal Peor era um culto realmente, sabe, um culto nojento? Era um culto bem nojento, o culto a Baal Peor. No culto a Baal Peor, simplesmente, eles cultuavam esse ídolo defecando no local. Eles defecavam no local e isso era oferecido para o ídolo, Baal Peor. Então, qualquer pessoa que praticasse esse culto Baal Peor estaria praticando uma idolatria, mesmo que não fosse uma forma padrão. Outro, tinha uma outra divindade chamada de Mércules. Esse Mércules era o seguinte, eles construíam um poste ídolo e pegavam pedra e trampavam no poste ídolo de Mércules. E esse tipo era um tipo de culto. É um culto meio estranho, né? Que você acaba atingindo o seu ídolo com alguma coisa, né? Mas era assim, era um tipo de idolatria. Outro exemplo, por exemplo, que se tem, era do Deus, tinha um Deus
chamado Enosh. Esse deus Enosh, ele era feito o seguinte: existiam sacerdotisas que eram chamadas de prostitutas cultuais. Então, as pessoas iam até esse templo, tinha relação com essas sacerdotisas, e do fruto dessa geração nascia o quê? Nascia uma criança. Aquela criança depois era consagrada a essa divindade. Então, são maneiras de a gente entender o que é proibido aqui. Esses cultos são exemplos que a proibição é cultuar diretamente em qualquer forma, qualquer ídolo. Entendeu? Por exemplo, tem ídolos que são cultuados com água, né? Ou com uma imersão em alguma coisa. Tem ídolos que eles são cultuados através de acender fogo para ele. Tem ídolos, por exemplo, que são cultuados através de cortar o cabelo para oferecer de oferta para ele. Tem vários tipos. Então, qualquer forma de adoração, qualquer culto, qualquer participação num culto de idolatria aqui, ativamente, é claro que eu estou falando, a pessoa estaria cometendo essa transgressão aqui, entendeu? Estaria praticando essa idolatria aqui. Bem, vamos colocar alguns adendos sobre isso. Primeira coisa, seria proibido, obviamente, seria totalmente proibido praticar qualquer tipo de culto assim. Só que só tinha uma exceção, só tem uma exceção. Por quê? Porque a vida ela está acima do preceito. Digamos que uma pessoa fosse ameaçada de morte e alguém obrigasse esse não-judeu, estou falando do judeu, mas estou falando do não-judeu, a praticar aquele ato de idolatria. Então, para salvar as vidas de si próprio, ele poderia fazer isso, entendeu? Ele poderia participar para salvar a si próprio, entendeu? Por exemplo, existem algumas condições sobre isso, que são condições que muitas vezes as pessoas elas se tornam quase que obrigadas. Tem um exemplo que vai se dar lá no livro de Reis, e esse exemplo vai ser o seguinte: você lá tem um servo lá do general, né, do Naamã, e esse servo ele vai até o profeta Eliseu, e ali ele aceita o monoteísmo, e ele volta, na hora que ele volta, ele fala: olha, quando o meu senhor entrar dentro da casa de idolatria, eu vou ter que entrar com ele. Eu vou ter que entrar com ele. Aí o profeta Eliseu fala com ele: vai em paz. Então vai explicar, vai entrar os comentaristas sobre isso. E os comentaristas vão dizer o seguinte sobre isso, bom. Vamos dizer, essa pessoa que foi até o profeta Eliseu, ele é um escravo. Um escravo, ele não tem domínio sobre a sua vida. Logo, se ele rejeitasse entrar com o senhor dele no local de idolatria, o que ia acontecer? Ele poderia perder a vida. Então aí é um perigo de morte, um perigo de vida, porque ele poderia perder a vida. Nesse caso, ele não tinha muita escolha. Ele entraria, mas ele não cultuaria nem adoraria, apenas estaria ali porque o servo tem que estar perto do patrão dele, do dono dele, né? O escravo tinha que estar perto do dono dele. Então, ele entraria, mas não cultuaria, né? Então, esse daqui é um caso extremo. Isso daqui não é qualquer caso. É um caso em que a pessoa ela está obrigada, e se ela, por exemplo, não fizer isso, ela vai perder a vida dela. Isso não é um caso que a gente vê muitas vezes por aí, né? É um caso, por exemplo, quando se tem um governo tirano que obriga as pessoas a praticar algum tipo de culto. Isso seria um dos modelos que pode haver sobre esse ponto. Então, vamos continuar. Vimos, então, que todas as práticas de idolatria, tanto fabricar um ídolo, quanto participar ativamente de um culto de idolatria, quanto também participar de idolatria, de qualquer forma de idolatria, é totalmente proibido. Agora, vamos ver um outro ponto aqui. Outro ponto que... Olha o que Moisés recebeu de Hashem quando ele desceu do Monte Sinai. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Êxodo 24. Isso. Êxodo 20, versículo 4. Isso. Orado para ter dentro do reino mais sofrida, radicalmente,
Isso é uma coisa interessante, porque para entender esse versículo aí, nós temos que voltar um pouquinho no tempo e entender quais as condições que ele foi dado. Moshe Rabbeinu, ele está descendo do Monte Sinai. Ele tinha ficado lá no Monte Sinai 40 dias e 40 noites. E quando ele subiu no Monte Sinai, o entendimento é o seguinte, tá? De acordo com o Midrash, Moisés, ele não teve apenas no Monte Sinai, ele teve nos mundos espirituais também. E quando ele teve nos mundos espirituais, ele viu o quê? Anjos, vários tipos de anjos lá. E então a proibição aí era ele fabricar aquilo que ele tenha visto lá em forma, ou seja, para ele ou para outra pessoa. Ele seria proibido de fabricar. Mesmo que ele não adore, entendeu? Mesmo que ele não cultue, ele estava proibido de fabricar um ser espiritual. Fazer uma estátua de um anjo tridimensional, por exemplo. Então aí proíbe não somente a pessoa fabricar um ídolo para ser cultuado. Qualquer coisa que possa remeter à lembrança de culto a outros seres também é proibido, entendeu? É interessante isso, essa parte aí. Aí surge uma dúvida, né? Surge uma dúvida. Por quê? Porque Moshe Rabbeinu, ele recebeu ordens para fazer os querubins em cima da arca. Entendeu? Os querubins em cima da arca. Aí vem geralmente essa dúvida. E aí, como é que fica? Aí é o seguinte, como eu falei lá no início, qual é o conceito de idolatria? Serviço estranho. O que é serviço estranho? Serviço estranho é aquilo que Hashem não ordenou ou aquilo que Hashem proibiu. Quem mandou Moshe Rabbeinu fazer os querubins? Hashem. Se Hashem ordenou, é serviço estranho? Já não é mais serviço estranho. Entendeu? Por isso ele pôde fazer. Agora, ele não poderia fazer nenhuma cópia daqueles querubins pro lado de fora do Mishkan, do tabernáculo. Ele não poderia fazer. Ele não poderia fazer nenhum querubim de prata, por exemplo, mesmo que semelhante àquele. Ele estava proibido. Então, geralmente essa daí. Justamente aquele versículo que pegan os católicos para dizer como Moisés fez esses querubins, não seria assim mesmo? Exatamente. Geralmente é isso que os católicos batem muito, né? Os católicos falam muito sobre esse ponto. Ele fala, se a idolatria é proibida, por que por que o Moisés fez? Ele não sabe por que Moisés, porque foi ordenado. Porque foi ordenado. E só aquilo ali. O mesmo se deu também com uma serpente de bronze, né? A serpente de cobre. A tradução acabou colocando serpente de bronze, mas serpente de cobre, o certo. A serpente de cobre, ela foi feita para uma finalidade. E o objetivo era que, ao ser picado, a pessoa olharia para cima para a serpente, mas miraria os olhos para os céus, para Hashem. Então, esse tipo de rito voltaria exatamente para Hashem. Daqui nós vemos essa importância também desse conceito. Vamos então prosseguir a respeito desses pontos. E como nós vimos, agora, o conceito que nós vimos, o Maimonides, ele coloca isso na última linha sobre idolatria, ou faça imagens e coisa do tipo, mesmo que seja apenas por causa da ornamentação. Então, essa é a proibição. Mesmo que a pessoa não adore, não cultue, ache bonitinho. Mesmo que a pessoa ache bonitinho. Por exemplo, a pessoa, de repente, está passando em algum lugar, e de repente, olhou uma loja lá, aí tem uma figurazinha ali, tem um bonequinho, né? Uma estatuazinha do Buda sentado. A pessoa acha bonitinho aquilo. Ela não é budista. Ela não vai acender incenso para Buda, ela não vai cultuar Buda, mas ela vai levar para casa, por quê? Porque é bonitinho. Mesmo que seja bonitinho, de acordo com a lei judaica, para os Beninoa, né? Não é permitido. Por quê? Porque aquilo é a representação de algo ligado a uma falsa religião, uma religião que não é ordenada pela Torá. Bem, vamos então ver alguns outros pontos. Aqui nós vimos a respeito dos ídolos.
Agora nós vamos trabalhar um pouquinho com um outro conceito, que é o conceito relacionado a, a criar uma nova religião, que é proibido também pelas leis da Torá. Criar uma nova religião é totalmente proibido. E nós vamos ver isso aqui no... Só um momento. Aqui. Devarim, capítulo 4, versículo 2. Olha o que está escrito aí. Devarim é Deuteronômio, tá, gente? Nada acrescentarei ao. Ok. Então aqui vai entrar um outro conceito importante que o Maimônides vai trazer em um lugar diferente. Agora ele está trazendo isso lá em Leis de Reis, capítulo 10, capítulo 10, no Mishneh Torá, 9 e 10, Leis de Reis. Ele traz o seguinte, olha só, que o princípio geral que rege esses assuntos é que não é permitido fundar uma nova religião ou criar mitzvot para si mesmos com base em suas próprias decisões. Se um não-judeu cria uma prática religiosa, um tribunal judaico deve puni-lo e informá-lo que ele tem a pena capital pelas mãos dos céus. Assim escreve o Rambam. Então o Rambam aqui, ele está falando sobre práticas de criar uma nova religião. Como está escrito aí, nada lhe acrescentareis. O que acrescentar? Você acrescentar um novo mandamento ou uma nova revelação, um novo livro sagrado, por exemplo, a pessoa vai dizer, olha, a partir de agora, esse livro que vocês tinham, ele não vale mais. Ele não vale mais, eu sei que está escrito lá que é eterno, mas não vale mais. Agora, a partir de agora, vocês vão praticar esse outro aqui. E só esses. Isso é o quê? Criar uma nova religião, acrescentar mandamentos. E outra, nem diminuireis, ou seja, a pessoa revogar os mandamentos que já existem e dizer que esses mandamentos agora acabaram, que não tem validade, que agora é a validade de um novo pacto, né? Ou de uma nova aliança, e por aí vai. E a partir desse momento a pessoa ela revoga mandamentos ou ela acrescenta mandamentos. Aqui tem a proibição de tanto um quanto do outro. Então é muito importante nós vermos sobre esses pontos. A gente vai encontrar o Maimônides falando uma coisa muito interessante sobre isso. Ele vai estar falando sobre o começo da idolatria. Isso está lá no Sefer Hamadá, Avodat Kohavim, capítulo 1, alahá número 2. E o Rambam vai dizer o seguinte, ele vai contar que lá no começo da criação, né, o terceiro depois de Adão, era o neto de Adão, ele chamava Enos, e Enos ele começou a colocar intermediários diante dele e Hashem. Ele começou, então, intermediários. O pensamento de Enos era o seguinte, Hashem está muito, muito, muito acima de nós. Então, não tem como eu falar com Hashem, porque ele está muito acima. Então, fala com astros. E os astros falam com Hashem. Assim ele começou a induzir as pessoas a fazer isso. Foi passando as gerações, né? E a próxima geração nasceu. Quando a próxima geração nasceu, ela não somente estava orando em nome dessas divindades, como também estava fazendo um outro ato. Esse outro ato que estava sendo feito, por exemplo, era de cultuar esses intermediários, as estrelas, o sol, a lua. Depois eles começaram a construir prédios, sabe? Prédios no sentido locais para adoração desses ídolos. Começaram a... E então nasceram algumas pessoas que se intitulavam falsos profetas. Essas pessoas, então, elas se intitulavam falsos profetas. O que eles faziam? Eles diziam o seguinte,
Ó, essa imagem, ela é a fonte de benefício ou dano. É apropriado servi-lo ou temê-lo. Então, eles começavam a usar o medo. Ou você cultua essa imagem, Tá. ou você não vai ter colheita, ou vai acontecer isso, sei lá, o devorador vai comer, alguma coisa assim, entendeu? E aí, por aí, as pessoas, com medo, passavam a adorar aquilo. Então, uma das formas dessa idolatria aumentar foi o poder de quê? De persuasão da falsa profecia, dos falsos profetas. Entendeu? Esse poder dos falsos profetas foi que acabou movendo para essas práticas. Esodei Hatorá, o Maimônides vai dizer o seguinte: portanto, se uma pessoa se levantar, seja judeu ou gentil, ou seja, judeu ou não judeu, e realizar um sinal ou maravilha, e dizer que Deus a enviou para adicionar um mandamento, retirar um mandamento, explicar o mandamento de uma maneira que difere da tradição recebida de Moisés. Se ele disser que os mandamentos ordenados aos judeus não são para sempre, mas sim por um tempo limitado, ele é um falso profeta. Ele negou a profecia de Moshe. Então, daqui sanciona. Primeira coisa, vai dizer, tanto ele pode ser judeu quanto não judeu. Então, isso vale para todos. E se ele adiciona um mandamento, por exemplo, quem adicionou um mandamento? Assim, a gente não está falando para criticar, tá? Nenhum tipo de modelo religioso. A gente não. Isso. Todo mandamento eles tomem este vinho que representa a missão. Isso. É um mandamento. Acrescentou o mandamento. Então, ao acrescentar esse mandamento, está cometendo essa transgressão. Ao retirar um mandamento, por exemplo, né? Por exemplo, quando fala que agora esse mandamento já não vale mais, só valia até o tempo de fulano de tal. Agora vale outros mandamentos. Está retirando, é proibido. Tá. E a terceira opção aqui, olha só, explicar um mandamento de uma maneira que difere da tradição recebida de Moshe. Ou seja, a Torá escrita, ela foi dada junto com a Torá oral. Cada mandamento tem uma maneira certa de cumprir ele. Uma vez que alguém trouxesse uma interpretação diferente daquilo que está na Torá oral, ela cometeria também essa transgressão. Estaria criando uma nova religião. E se ele disser que os mandamentos ordenados não são para sempre, por exemplo, também ele estaria cometendo essa transgressão. Maimônides ele vai trazer também alguns outros pontos interessantes sobre isso. E ele vai dizer o seguinte aqui, ó, está lá em Ilhot Teshuvah. Ilhot Teshuvah são leis de Teshuvah, leis de arrependimento, capítulo 3, na Alahá número 5, 6, 8, ele vai dizer o seguinte, que as seguintes pessoas não têm uma porção no mundo vindouro. Em vez disso, suas almas são cortadas e elas são julgadas por sua grande maldade e pecados para sempre. Aqueles que negam a Torá, aqueles que negam a ressurreição dos mortos e a vinda de Mashiach, e aqueles que se rebelam contra Deus, aqueles que fazem muitos pecados. 3 indivíduos são descritos aqui. Apicuros. Apicuro é um herege, por exemplo. Esses apicuros, o que é heresia para o judaísmo? Heresia é aquele que nega a existência da profecia e afirma que não há conhecimento comunicado de Deus ao coração dos homens. Essa é a primeira proibição. Ou seja, a proibição de a pessoa negar que os profetas do Taná sejam profetas, por exemplo, que eles foram constituídos como profetas. Então a pessoa cometeria essa transgressão. Aquele que contesta a profecia de Moisés, nosso mestre, ou seja, aquele que fala que tem coisa que Moisés falou dele e tem coisa que Moisés falou de Hashem. Essa era, para quem não sabe, a crítica principal de Korah. Korah, ele argumentava que Moisés falava coisa que era de Deus e coisa que era do próprio Moisés.
Então, quando eu falo, ó, esse Moisés fala que é dele, eu não sigo, porque vem dele. Entendeu? Isso foi a primeira forma dele criticar Moshe Rabbeinu. Aquele que afirma que o Criador não está ciente das ações dos homens, ou seja, que afirma que Deus, por exemplo, ele não recompensa, entendeu? Ele nega a recompensa e a retribuição. Aquele que diz que a Torá, mesmo um versículo ou uma palavra, não é de Deus, e se ele disser Moisés fez essas declarações independentemente, ele está negando a Torá. Aquele que nega a interpretação da Torá, a Torá oral, ou contesta a autoridade dela. Aquele que diz que, embora a Torá tenha vindo de Deus, o Criador substituiu um mandamento por outro ou anulou os mandamentos que tinham sido dados anteriormente. Então, todas essas formas aqui são formas de criar uma nova religião. E são formas, por exemplo, que os falsos profetas usam. O Ronaldo quer falar uma coisa? Não. São formas que os falsos profetas eles usam. Então, qualquer parte que tenta negar um mandamento ou acrescentar novos mandamentos, ele é o quê? É chamado de propriamente dizendo, de um falso profeta também. Aquele que cria uma nova religião. Bem, aqui nós temos o segundo, então, ponto importante sobre isso. Agora, nós vamos entrar em outro ponto bastante importante, que são as proibições a respeito de feitiçarias. Quando a gente fala de feitiçaria na Torá, feitiçaria pode ser muita coisa, pode ser muitos tipos de feitiçaria. E a pessoa é chamada geralmente de um feiticeiro, mas ele pode ter qualquer uma dessas práticas de feitiçaria que ela está praticando, são práticas proibidas. Por exemplo, quem puder ler aí, Deuteronômio capítulo 18, versículo 10. Isso. Então, daqui, Deuteronômio, nós temos algumas proibições. A primeira delas, então, é não se achará entre vós um adivinho. Ou seja, a adivinhação aqui é clarividência. O que é essa clarividência? A clarividência, por exemplo, a pessoa ela usar alguma prática, digamos, a bola de cristal, leitura da palma da mão, previsões de Edgar Cayce, Jane Dixon, práticas, por exemplo, como jogar búzios, né, para falar o futuro. Então, tudo isso entraria aqui. Essa proibição é a adivinhação do futuro. O Jorge quer falar? Não, é isso mesmo. É místico, né? Isso. Porque aí está envolvendo parte negativa, né? Sim. Parte negativa, eu não vou botar a gente com a besteira. Pode. A gente revelar a natureza some, a destruída, com a roupa, assim, né? Mas para entender uma palavra mais. Sim. Pode. Aí você acaba criando uma coisa negativa para poder ter uma solução para a pessoa. Não pode. Pode fazer. Praticamente é isso. É interessante aqui o seguinte: a Torá, por exemplo, ela não vai negar que essas coisas têm influência, poder de verdade, tá? A Torá fala, olha, isso aqui não tem poder nenhum, não existe. Não, a Torá não fala isso. A Torá não nega o poder dessas coisas. A Torá só diz o seguinte: não mexa com isso. Porque quem mexe com isso realmente vai ter sérios problemas. Por exemplo, o Rabino Shimshon Biskers, ele tem um livro que Os Bruxos Estão Mortos. É um livro muito bom, onde ele vai explicar como que essas forças atuam, os poderes que elas têm. Agora, no passado, essas forças já foram muito mais atuantes, esses poderes. Hoje em dia,
Hoje em dia tem muita coisa que é ludibriação mesmo, é fraude, entendeu? Então, não tem esse conceito tão envolvente igual tinha no passado. Por exemplo, por exemplo, um exemplo disso você tem os feiticeiros do Egito. Os feiticeiros do Egito, eles conseguiram fazer algumas coisas o mesmo que Moisés fez, ou parecido, né? Eles conseguiram, por exemplo, transformar água em sangue. Eles conseguiram, por exemplo, fazer com que o cajado, né, tornasse cobra. Isso eles conseguiram fazer. Porque realmente tinha essa força mesmo, esse poder muito grande. O Balaão, por exemplo, ele é chamado para amaldiçoar o povo de Israel. Só não funcionou contra o povo de Israel. Mas contra outras nações que Balaão tinha feito isso, funcionou mesmo. Ele acabou com várias nações só assim. Pode falar, José. Relato. Não. O Eterno ouviu. O Eterno tem piedade dela. O Eterno tem uma comunicação muito grande. Apesar de ter energia negativa, isso mas ele tinha coisas boas de lá. Mas veja bem, Bilão para amaldiçoar o povo que o Eterno escreve e amaldiçoar. Ele continuou nessa rebeldia de aumentou mais a bruxaria de Silão, do grande bruxo, a maior felicidade. Ele se rebelou contra o Eterno, mas não foi pior. O Eterno disse: não vai, ele foi. Então ele continuou pior, mas o Eterno ele não era, o Eterno ouvia ele, o Eterno falou com ele dos sonhos. Né? Eu penso que as coisas aí eu precisava ter mais. É o seguinte, a espiritualidade hoje, ela é menor, entendeu? A espiritualidade, ela é menor tanto na área da pureza quanto também na área da impureza. Quando baixou a espiritualidade pelo lado da pureza, abaixou também pelo lado da impureza, porque todo efeito ele tem uma reação contrária. Então acabou ocasionando um no lado e também no outro lado. Então por isso que a gente não vê muita coisa assim realmente ativa acontecendo hoje. Tem quem faça isso hoje em dia, quem mexa com essas coisas realmente, só que aquilo que a Torá vai dizer é não se aproximar dessas práticas. Vamos ver outra que foi lida também no capítulo 18, versículo 10. Não se achará entre vós adivinhos de tempos. Essa aqui daqui é interessante. Por quê? Adivinho de tempos, a palavra que aparece aqui é teoneinu, ou seja, essa palavra ela é a pessoa que adivinha o tempo pelos astros, entendeu? É o astrólogo mesmo, adivinha os tempos pelos astros. Aí geralmente as pessoas sempre fazem essa pergunta: mas se a Torá fala aí, por que o judaísmo acredita na astrologia? Vamos diferenciar a astrologia do judaísmo com a astrologia pagã. Existem diferenças. A astrologia no judaísmo acredita nos masal, ou seja, no signo. Cada pessoa ela nasce dentro de um determinado espaço. Dentro daquele espaço, ela tem um signo. Esse signo ele vai trazer o quê? Vai trazer o bloqueio que ele precisa vencer, né? Então, ele vai aprender a utilizar terapeuticamente aquilo que a Kabbalah ensina, a Hassidut ensina, para poder corrigir os traços de caráter dele. Entendeu? Isso daqui não é proibido. O proibido é, por exemplo, usar o signo e falar: olha, no dia tal vai acontecer que Marte está passando aqui, que a influência do signo tal é bom para você, por exemplo, jogar na Mega Sena. Entendeu? Essa aí é a proibição. A proibição é usar os signos para adivinhar o futuro, não usar os signos para aplicação pessoal, entendeu? Então, existem essas duas diferenças aqui. Eu sei que tem gente, por exemplo, que faz mapa astral, essas coisas, aí já o judaísmo não. Isso não seria bom, entendeu? Não seria bom trabalhar muito com essa área, tem que tomar um certo cuidado. E a lei foi muito diferente, né? Sim, sim, tá errado.
Muito disso é feito em Kabbalah prática. A Kabbalah prática é uma parte da Kabbalah que não é boa acessar, entendeu? Então, tudo que vou falar a respeito de adivinhar futuro e dizer, fazer prognósticos é proibido. Se fala prognósticos, sim, é proibido. Pode falar. Eu sigo uma página de mexicana que tem no português dele. E eles fazem leitura de mãos, leitura de outros. Uhum. Então, a questão é a seguinte: se ele utiliza a mesma leitura de mão da quiriomancia, né, que é a prática, então ele estaria cometendo um erro. A quiriomancia, se ele utiliza a mesma prática pagando a leitura da mão, estaria cometendo um erro. Entendeu? É aí que está. São procedimentos práticos da Kabbalah prática. Não é bom. Agora, se ele utiliza alguma outra prática que não flerta com a do paganismo, então não teria problema. A questão é não estar usando a mesma que o paganismo faz. Entendeu? Utilizando da mesma metodologia. Agora, de qualquer forma, essa leitura, eu já vi essa leitura cabalística das mãos, é mais para a pessoa corrigir traços de caráter dela, e não para adivinhar o futuro. Entendeu? Realmente está sendo aquele para que você mude sua. Isso pode. Comportamental pode. O que não pode é fazer o prognóstico. Não ensinamos para isso, para assim. Isso. Você vai. Isso mesmo. Joga tal número lá que vai não. Isso. Tem que ir juntamente com aquilo. Só não pode. A pessoa, por exemplo, vai lá, leu a mão, ou vai lá. Amanhã você joga no leão que vai dar leão. Prever o futuro. Isso aí. Não você usar cavalo para criar seus traços, cada mão. Uhum. Aí é muito maravilhoso. Mas tem que saber fazer isso, né? Qualquer um não. Treinado para cavalo. Seja a cavalo de prática, tem umas cavalas aí que é mistura. Aí como mistura é meio pureza. Como todo pilano, né? Muito moderno. Pilano muito moderno. Mistura, aí não vai não. Tem que tomar um certo cuidado com isso. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Vamos para a próxima. A próxima está aqui. Também foi falado em Deuteronômio 18:10. Não se achará entre vós um que interprete presságios. O que é presságio, gente? Presságio é o seguinte. De repente, a pessoa ela pode pensar que aquilo que acontece no cotidiano pode influenciar ela positivo ou negativamente. Entendeu? Por exemplo, tem gente que acha que se o espelho quebrou, ela vai ter aí tantos anos de azar. Então, ela está colocando a fé dela no futuro em quê? No objeto, no espelho, no acontecimento. Tem pessoas que acham, por exemplo, se uma coruja parar debaixo da sua janela e cantar, você vai morrer. Então, traria esse pensamento também. Tem gente que acha que se achar um trevo de 4 folhas, né? Ela vai ter tantos anos de sorte. Ela está colocando a fé dela onde? No trevo de 4 folhas. Entendeu? Ela não está colocando em nada no Criador. Eu vi pessoas que, por exemplo, isso dentro da Bíblia tem escreve 4 folhas. Aí, essas práticas, elas são chamadas de presságios. Né? A pessoa achar que tal acontecimento pode surtir sorte ou efeito. Então, muito comum. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13, se alguém vê um gato preto, passou debaixo de uma escada, acabou o dia dela, né? Acabou o dia dela. Vai dar tudo errado, que isso, aquilo, estou perdido. Então, ela está dando força a quê? Força a acontecimentos cotidianos. Entendeu? Essas coisas podem ter alguma influência? Sim, podem ter. Mas tem influência daquele que cumpre os mandamentos do Eterno? Não. Está escrito lá no Sterlim, no Salmo,
que o anjo de Hashem acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Interessante, porque diz que acampa-se ao redor daquele que o teme. O que é temer a Deus? Aprendemos que é cumprir os mandamentos. Se a pessoa está cumprindo os mandamentos, ela está temendo. Então, ela está cercada como um escudo. Então, ela não precisa ficar com medo desses acontecimentos cotidianos. E nem com medo dessas práticas também. Outra parte também que nós vimos em Deuteronômio 18:10 é a proibição de feitiçaria. Não se achará entre vós quem pratique a feitiçaria. O que é feitiçaria, praticamente? É o seguinte, enquanto a gente viu que a adivinhação, ela visa olhar para o futuro, né, e dizer os acontecimentos, a feitiçaria, então, ela busca o quê? Influenciar os resultados em novas direções, por exemplo. Amaldiçoando a vida de alguém. Fulano vai lá, pagou, coloca o nome do fulano lá na boca do sapo, né? Coloca lá na boca do sapo, fez lá, de repente, quero que vou fazer um procedimento para o fulano voltar para o marido voltar para a esposa, né? Ou fazer um procedimento, de repente, para que nada na vida do ciclano dê certo. Nada da vida do fulano dê certo. Pode falar. Cada amigo lá e da nossa falar a respeito de feitiçaria, né? Quando ele fala de feitiçaria, não precisa ser de todo ritual. Só que você desejar o mal para o próximo, sabe? Botar inveja, ou pensar pensamento negativo contra uma pessoa já é uma feitiçaria. Você está levando algo negativo que você já é uma feitiçaria. Eles têm o pensamento convictual. Só que quem fez levar a energia negativa de você para essa pessoa já é uma feitiçaria. Sim, também. Muito bem comentado. Sim. A gente tem que ter cuidado com isso para a gente não lançar negatividade contra as outras pessoas. Isso. Volta para nós. Então, aquilo que nós causamos é aquilo também que nós colhemos. É o mesmo caso na relação com conexão com o Criador. Se a gente quer realmente, por exemplo, receber alguma coisa de bondade do Criador, nós temos que fazer da nossa vida um recipiente, né? Um recipiente para receber isso. Ou seja, fazer bondade para os outros para receber também bondade do Criador. Esse é um conceito importante. Então, a feitiçaria, ela é o domínio do sobrenatural sobre a ordem natural das coisas. A manipular essa energia sobrenatural e fazer com que acontecimentos sejam mudados por essa influência. Então, isso praticamente seria a feitiçaria. Esses problemas da questão da feitiçaria em si é o quê? Que ela nega um atributo principal de Hashem. Ela nega que Hashem é onisciente. Porque se Hashem é onisciente e ele sabe de todas as coisas, tudo aquilo que eu vou colher no futuro, Hashem tem controle absoluto. Eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo do que o futuro me reserva. Só vai buscar essas práticas quem está com algum problema com medo do futuro. Ele quer adiantar o futuro ainda. Ele quer fazer com que o futuro seja mudado. Por quê? Porque não está acreditando absolutamente que o Criador conduz a vida dela. Porque se o Criador conduz, tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro, está nas mãos dele. Completamente. Outra prática que nós vemos também aqui é a prática de encantamentos. Parecido com a feitiçaria, os encantamentos, eles são mais em torno de quê? Mais em torno de controlar para que não haja imunidade ou danos. Encantamento. Uma prática muito comum. Quer ver? Não sei por aqui, mas em alguns lugares que eu passei, tem muito isso. A questão de ritual de fechar o corpo de fulano. Isso é prática de encantamento. Fechar o corpo para que não aconteça isso ou não aconteça aquilo. Entendeu?
Na Índia tem uma prática lá de hipnotizar serpentes. Entendeu? A pessoa vai lá com a flauta e hipnotiza serpentes. Tem uma prática de hipnotizar também escorpiões e animais peçonhentos. Tudo isso, esse tipo de hipnose, ela vem de onde? Essa prática da feitiçaria. Tudo que vai controlar mentalmente alguma coisa naturalmente virando aquilo ao contrário, sim, seria essa prática. Não há problema em usar a hipnose terapêutica da psicanálise, tá? Porque lá é um método científico. O problema é usar a hipnose religiosa para o controle absoluto. E eu vou dizer para vocês, muita coisa de que acontece em muito lugar por aí tem muita hipnose, mas muita coisa, e principalmente na espiritualidade. Pode falar, Ronaldo. Tem mais, tem a hipnose. É aquela música, é a música do fundo, né? É aquela música de fundo, aquele negócio na cabeça, e as situações criadas, o clima que subindo, pessoas entrando em êxtase, né? Chorando, chorando, chorando. Aí não fica difícil a pessoa cair no chão. Fica difícil a pessoa, por exemplo, rodopiar e cair no chão. Fica. Por quê? Porque o clima que em cima daquilo é criado no subconsciente. Todo o culto ali, o ritual ali em si, ele vem exatamente para poder trazer esse estado de êxtase que é praticado. Então, isso também é um tipo de hipnose. Agora, a gente sabe de onde vem qual prática que vem, de verdade. É, uma outra também que foi falado é a necromancia. A necromancia. Ou seja, o que é a necromancia? É a comunicação com os mortos. Isso é o seguinte, essa prática é o seguinte, a pessoa, ela ia para o cemitério, ela dormia no cemitério, ela jejuava durante a noite inteira, e lá no cemitério ela se contaminava com a terra, tá? Dos corpos dos defuntos. E com essa contaminação, ela adquiria uma impureza para o corpo dela. Com essa impureza, ela conseguiria, então, conectar os mortos, ter contato com os mortos. E ela trazia para baixo aquela alma, entendeu? Trazia e fazia perguntas e aquilo respondia. Então, tem essa prática que é da necromancia também, que é uma prática totalmente proibida, esse tipo de comunicação com os mortos. Tem quem faça isso hoje em dia? Pode ter. Mas do jeito aqui que se fazia, hoje perdeu muita força sobre isso. Mas pode haver quem faça isso de fato. Isso. O espiritismo é um tipo de prática, assim. Isso. Ou seja, usar a mediunidade para isso. Aí tem uma pergunta que geralmente o kardecismo sempre faz. Se acende algo a pessoa que é proibido, por que acendeu aquilo? Que é a questão da mediunidade. Coloca para carregar para mim. A questão da mediunidade. Por que acendeu? Na verdade, acendeu para ser médium. Acendeu para você ter espiritualidade, para saber entender o outro, com outros, os seres vivos mesmo, seres vivos, conversando com o outro, entender a dor do outro, ter essa sensibilidade maior pelo outro. Essa é a forma correta de cumprir essa missão. A partir do momento que se canaliza essa força dos mortos, puxa isso para cá, então se tem um ato totalmente proibido. Justamente isso mesmo. Saul, ele mandou matar as feiticeiras todinhas que existiam na região. Cortava a cabeça. Sim. Depois que ele perdeu o amor, a chance de Raquel falar para ele tudo, ele meteu medo, né? Ele não está vendo. Ele recorreu a uma adivinha. E na hora que ela viu ele, ela teve medo. Apesar que ele é um quarto da cabeça. Sim. Ele fez aquele mas quando Samuel veio, por que me chamou?
Não podia fazer. Eu sabia que era o eterno presente que ele não podia fazer aquilo. Sim, verdade. E tem uma prática semelhante a essa daqui, que é a prática do Idone, melhor dizendo. O Idone, aliás, a prática do Ov. O que é o Ov? Ov era o seguinte: Ov era uma prática que ele invocava os espíritos dos ancestrais, entendeu? Porque acreditava que o ancestral ele ficava ainda e pegava o crânio, com aquele crânio ali ele invocava o poder e quem fosse consultar com ele parecia que estava saindo uma voz da axila dele, entendeu? E falaria o futuro, faria predições, por exemplo. Ele tinha que fazer isso através de duas formas. Ele acendia incenso e também ele entrava em convulsão. Ele entrava em transe, né? Aí, em transe, a pessoa praticamente entra em um estado de convulsão. E ele trazia, então, certas revelações, vamos dizer assim. E tinha outra prática, que era o Idone. O Idone era uma prática que a pessoa, ela tinha um pássaro que chamava Idor, e ele usava parte desse pássaro, entendeu? Para poder trazer, ele usava tipo um cajado, aquele bico do pássaro, colocava uma pena na cabeça, é tipo o xamanismo, né? O serviço de xamã. E, e trazia assim respostas espirituais para as pessoas, invocando as forças da natureza, as forças assim sobrenaturais para isso. São duas práticas também consideradas transgressões. Então essas são as práticas de feitiçaria que são proibidas. Algumas outras são práticas de costumes idólatras também. Qualquer forma de costume idólatra é totalmente proibido também. Por exemplo, festas que são consideradas festas de idolatria, participar ativamente daquela festa de idolatria é uma proibição. Por exemplo, a pessoa estudar idolatria para se aprofundar na idolatria, para poder praticar aquela idolatria, é proibido também. É proibido isso é considerado como uma pessoa tentando retornar à idolatria. A prática de você construir um pilar para fazer qualquer tipo de culto para a idolatria é uma prática proibida. A prática de você ter uma árvore consagrada, plantar uma árvore e consagrar aquela árvore para fazer referência a algum tipo de culto idólatra. É também uma prática de idolatria proibida. Então, esses são os conceitos a respeito de idolatria nós vimos hoje. E agora, queria ouvir um pouquinho vocês. O que vocês entenderam, o que vocês aprenderam? A árvore de Natal entraria aí também? Então, uma boa pergunta. A árvore de Natal, ela vem de uma tradição idólatra, totalmente idólatra, que tinha entre os nórdicos, principalmente o que era da Escandinávia, né? E essa prática era o seguinte: eles consideravam que essa árvore era uma árvore de Odin, que é o deus supremo da cultura nórdica. E quando a Igreja Católica chegou lá, elas fizeram o seguinte: mandaram derrubar a árvore, cortar a árvore fora, só que a árvore cresceu. Né? Foram lá, a árvore cresceu. E no que a árvore cresceu, eles cristianizaram a árvore. Entendeu? Eles dedicaram, falaram que essa árvore idólatra é como se fosse, por exemplo, o JC, que sobrevive a frio, calor, é eterno, entendeu? Então, em homenagem à eternidade do fulano de tal. Então, essa prática de ter uma árvore que simboliza alguma força, poder, se constituiria idolatria, sim. Ela se constitui idolatria. Por quê? A tradição pode ser um pouco diferente, mas de onde veio, a raiz de onde veio é a mesma raiz. A raiz só cristianizou a prática. Igual cristianizou outras práticas, por exemplo. A gente vê, por exemplo, a Páscoa cristã, ovo de Páscoa, né? O ovo de Páscoa
Como que a deusa da fertilidade egípcia era cultuada? Com ovos. Era cultuada com ovos. Então se faz ovos de chocolate. Cristianizou o processo, mas a prática é a mesma. Pode falar, seu Jorge. Hoje também, eu duas coisas. Primeiro, os querubins e o Eterno, como veio no chefe, para que os querubins, a arca, e até que comentaram, comenta, só que agora na toda. Isso é importante para lembrar, para a mochila do peito. Fez só fez para que é só para vai para outra coisa. Isso é importante, só definidor. Outra coisa, a serpente também. A serpente, ele olhava mais simples porque as pessoas estavam tão ligadas com as coisas materiais que a gente se liga mesmo. Aí, puxa, as religiões da cristandade, não só cristandade, e digo de Deus, faz um Deus lá, todo mundo lá naquela época, adorando ao Eterno, para que eles fossem revelar, faz isso aí da gente, o mal. Se a gente tiver cuidado, o mal, mesmo você sendo um adorador de Hashem, estudando, se a pessoa vacilar, se é espiritualidade, se corrompeu um pouquinho, então já é. Então, o que acontecia? Eles, para lembrar do Eterno, foi feita a serpente, aí eles olhavam, a serpente para olhar para o céu, lembrava do Eterno, ficava. Então, foi por isso, não foi a imagem que tirava do céu, era do Eterno. Sim. Isso é importante. Tanto que, quando eles começaram a adorar a serpente, o que o rei Ezequias mandou fazer? Vai lá quebrar a serpente. Tanto que era para isso. Aquilo que Deus manda fazer não é idolatria, mas também a pessoa pode lá. Nem ele mandando uma serpente, né? Isso. Aí, porque lá no tabernáculo tinha os anjos, né? Agora, tudo vai respondendo direção. Aí tinha um povo chegar aqui a adorar. Ele tinha que ser cheio, né? Sim, exatamente. Mais alguém? Deus é a força. Afim mais. Toma. Se eu levantar de manhã, eu pegar no celular, agora o primeiro, já estou $100. Sim, de certa forma, sim. E tem outras práticas que são consideradas pela idolatria também. Por exemplo, a pessoa ela ter muito egocentrismo, né? Ou seja, é o ego dela acima de tudo. É uma idolatria, entendeu? A pessoa nutrir muita raiva, né? Muita raiva. A raiva pode se tornar idolatria, porque a pessoa ela passa a cultuar a raiva dela e aquele tipo de raiva sobressai quando você tem, por exemplo, ser uma pessoa tolerante, compreensiva e age com raiva, tudo em torno da raiva. Ou seja, os nossos sentimentos, muitos aflorados também, se não cuidados, conforme deve ser cuidado, se torna idolatria. A avareza, por exemplo, pode se tornar idolatria. A pessoa, por exemplo, ela viver mais por questão do ganhar o dinheiro, né, do que de praticamente praticar. A pessoa ser dominada pelo dinheiro se torna algo negativo. Nós fomos feitos para dominar o dinheiro. Mas quando se tornamos o domínio do dinheiro, aí devemos ter esse cuidado. Com relação à bandeira do país, hino nacional do país, parece que tem uma ligação hipócrita, mas não tem essa hipócrita. Isso aí tem um. É o seguinte, essa pergunta aí eu já levei algumas vezes para alguns rabinos, entendeu? E a resposta sempre é essa. A resposta é que a bandeira ela representa uma pátria, as pessoas daquela pátria. Então ela não é configurada como uma idolatria por isso. A não ser quando você coloca a sua pátria acima de Deus. Entendeu?
como pode ocorrer em alguns casos. Aí se tornaria idolatria. Por exemplo, digamos que no Brasil, o Estado brasileiro faça um estado de exceção e esse estado de exceção fale: olha, a partir de agora, ninguém mais pode adorar a Deus, adorar o Deus de Israel, o Deus único. China, É, né? a China. Tipo a China. E a pessoa coloca o ideal da China acima do ideal de Deus. Torna idolatria, sim. Beleza? Com relação à imagem, toda vez que eu boto uma imagem, para fazer uma conexão. Aí, pô, já criou o Eterno, já teve uma segunda opção, um intermediário. Isso. Tem que tomar um certo cuidado. Tomar muito cuidado. Isso. Achando que eu já olhei pelo animais que está me dando as aulas. Quando a pessoa morre, a humanidade fica sempre veicular. Sim. Então, se for talvez consulta, ninguém diz. Ele não existe. Isso. Ele diz que o caminho vai entrar. Vai ter que confiar em Deus. Porque isso, até quando você falar 8 horas, se eu mal, tudo isso existe. Sim. Mas se não fizer uma muralha, a pessoa é atingida, né? Ele tem a tendência de absorver coisas negativas. Sim. Eu tenho essa oportunidade. Já no ambiente de repente eu fico com doença. E atrair. Eu vejo que a pessoa está triste, que caminha, mas eu sei que eu tenho essa oportunidade. Se eu não me apegar muito lá no momento, eu vou acabar tendo que trabalhar. Para que está frente, para que está precisão, tudo que é porque uma palavra tem uma é porque existe. Sim. Realmente. Então, a ideia é exatamente essa. Existe algo, a Hashem proíbe por isso, por quê? É como, por exemplo, você tem sinal de trânsito, né? Você tem um sinal de trânsito. E se você ultrapassa esse sinal vermelho, você corre um risco. Pode vir um carro aí na contramão e bater em você e você coloca em risco a sua vida e a vida do outro também. Então, muitas vezes, a Hashem ele dá um limite. Ultrapassar esse limite é ultrapassar o limite de segurança. Fora do limite de segurança, a sua espiritualidade, também a sua saúde, tanto a saúde emocional, espiritual, física, ela pode estar em perigo. Então, a Hashem ele dá uma forma da pessoa não se colocar em perigo. Isso são os mandamentos. É um limite de segurança. A gente tem aquele dado de cada um de nós. Por isso que ativa. Então, ele diz assim: toda toada, toda toada, já está dizendo assim: ame ao outro como a si mesmo. Você passa a amar, e vai não chegar. Você passa a amar a outra pessoa como a si mesmo, tem também seu. É Cristo, é parte. Dizer é parte. A ação, tem que ir aí a gente vai aprender os ensinamentos, né? Isso a gente está aqui para aprender. Para estudar a Torá. A Torá não ensina isso. Tem que aprender isso profundamente. Por exemplo, aqui já teve 25 mil alunos. Perdeu 25 mil, mas perdeu 4 ou 5. Que foi isso que substituiu todos eles. Sim. E defendeu o Israel. Defendeu a raiz de uma forma tão ampla e tão amarga. Veja só, ele perdeu 25 mil, mas teve esses outros alunos. Sim. Estou com uma pergunta aqui também da Nair. Pode falar, Nair. Tem pergunta
a ortodoxia, ela sempre vai usar a gemátria para corrigir traços de caráter. Corrigindo traços de caráter, não há problema. Agora, se a gemátria ela for usada para adivinhar o futuro, sim, aí teria um problema. Mais alguém? Cristiane, Shalom, Urenius. pode falar. Beto. Sim, correção, traço de caráter pode. Só não pode para adivinhar o futuro. Então, gente, essa foi a nossa lição de hoje, número 5. Nós estivemos aqui falando sobre a idolatria e o problema que a idolatria causa. Falamos também sobre as definições, o que é idolatria. Acho que daqui nós aprendemos o que é e o que não é idolatria. Acho que ficou ok. Durante a semana eu vou estar enviando para vocês o tanto o da semana passada quanto o de hoje. Aliás, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai digitar, para quem está aqui, que a gente vai, no próximo sábado, já está com esses PDFs e também o da semana que vem. 3 PDFs eu vou entregar para vocês, de lição. Aí no próximo sábado vocês pegam aqui e faz durante a outra semana, entendeu? E para quem está pela internet, eu também vou disponibilizar depois que a gente terminar de fazer esse trabalho da diagramação. Vamos agora, daqui a pouquinho, 5 minutinhos para a gente tomar uma água e vamos estar voltando para a leitura da Paraxá. É o mesmo link, para quem está com os links, o mesmo link. A minha esposa Fabiane vai estar compartilhando novamente com o nome do serviço da leitura da Paraxá, ok? Vamos estar em 5 minutos. São 6:06, 6:10 a gente volta.